Provavelmente você já ouviu aquela frase: identifique a liquidez ou seja a liquidez. Pois é, nessa aula eu vou te apresentar aqui todo o passo a passo de uma operação que nós realizamos lá no grupo de operações, observando essa ideia de liquidez e como utilizá-la ao nosso favor nas nossas operações para potencializar nossa taxa de acerto e principalmente o risco retorno. E hoje eu vou te apresentar todo o passo a passo, toda a estrutura detalhada para que você possa compreender e colocar em prática da mesma forma. Lá no grupo de operações eu compartilhei para a turma, para meus alunos, exatamente essa análise de forma totalmente antecipada. Sinalizei oferta, Fibonacci, POC e onde está a liquidez, onde está gerando muita liquidez que tem de ser manipulada antes de desenvolver uma forte movimentação ao nosso favor. Bora para a tela compreender todo o passo a passo. Vamos lá. Inicialmente o mercado faz uma onda de impulso, correção, impulsão, rompendo esse último fundo, praticando o BOSS. Após isso, o mercado realiza uma estrutura de alta em 3 ondas, 1, 2 e 3, rompendo topos anteriores. Aí você fala, pô, teve choque aqui, o mercado vai reverter tendência. E de fato poderia ser o choque válido para que o mercado possa iniciar uma estrutura nova de alta. Mas observe a estrutura que foi realizada após o rompimento dos últimos topos. O mercado ele desceu com muita intensidade, muito interesse vendedor. Ou seja, não é um choque válido, pois para que seja um choque válido, o mercado deve subir com intensidade e descer de forma corretiva, de uma forma fraca, para que ele possa se apoiar uma demanda e voltar a subir novamente, que não foi o caso. Ele subiu de uma forma e desceu com mais intensidade em relação ao movimento anterior. Faça aqui uma relação de preço e tempo. Desse fundo até o topo, o mercado demorou ali 2 horas e 40 para subir. Desse mesmo topo até o fundo, o mercado demorou ali 2 horas e 20, ou seja, apresentou praticamente a mesma intensidade. E na realidade, os vendedores foram mais fortes do que os compradores. Isso não pode acontecer, tem que ser o inverso disso. Ele tem que subir, por exemplo, em 1 hora e descer em 2, 3 horas. Tem que descer de uma forma mais fraca ao compararmos com a estrutura anterior. Ou seja, isso daqui não é um choque válido, é um choque fake, uma captura de liquidez. E todo mundo que pensa em comprar numa demanda vai ser estopado, vai ser liquidado. Então, o viés continua sendo de queda. Então, de acordo com esse cenário de manipulação, puxo o volume de rente fixo. Puxo do início daquela movimentação de baixa até o final dela. De acordo com essas 3 ondas. 1, 2, 3. Perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço em cima de uma oferta, que é esse candle positivo que antecedeu a baixa do ativo. Fibonacci. Desse topo até o fundo, nós temos na confluência a 61,8. Refinando para o gráfico de 1 minuto, olha que interessante. Ao longo daquela movimentação, o mercado gerou vários topos nivelados. Temos aqui uma região de resistência intermediária, ou seja, liquidez. Depois o mercado forma uma linha de tendência de baixa, liquidez. Ou seja, o mercado vai realizar uma estrutura de alta para capturar essa liquidez e após isso voltar a cair em busca desses fundos anteriores. Então, onde é que está a liquidez? A liquidez está acima desses topos nivelados, está acima dessa linha de tendência e também na configuração desses fundos nivelados. Temos aqui um fundo nivelado também, liquidez para o mercado buscar futuramente. Mas, neste momento, ele está realizando uma estrutura de alta para manipular a linha de tendência e também manipular aqueles 2 topos nivelados. E qual que é o nosso ponto-alvo de venda? A 1000,8 com a oferta com aquela faixa de grande volume. Então, assim que o mercado permanecer nesta movimentação de alta, manipulando todas as regiões anteriores, cravando na oferta e esperaremos o nosso gatilho para trabalhar vendido especulando abaixo do ativo, mirando na liquidez desses últimos fundos. Ao longo dessa movimentação de alta, o mercado testa a oferta, tenta tocar 1000,8 e não consegue. Deixa um topo, desce brevemente, uma indução. O mercado volta a testar 1000,8 manipulando o topo anterior. Apresenta mais um candle, apresenta o próximo apresentando nossa rejeição, formando um padrão enforcado, em que sua estrutura é um candle com corpo pequeno e muito pavio na parte inferior, demonstrando um sinal de reversão. Executo a venda para binárias, na abertura desta vela para o final da próxima, dando um belíssimo take nesta operação.
No Forex, infelizmente não consegui vender nesse ponto, estava dando erro lá na minha corretora, não consegui manter minha posição, então eu esperei o mercado configurar uma nova estrutura para não entrar aqui atrasado ou algo do tipo, não pegar um mau posicionamento. O mercado apresentou um primeiro teste na região, desceu brevemente e após isso ele volta a praticar um reteste de uma forma corretiva. Observe que, inicialmente, após aquele primeiro topo, o mercado desce com bastante intensidade, com bastante agressividade, e dentro dessas duas extremidades, desse topo e desse fundo, o mercado sobe em 3 ondas. 1, 2, 3. Relação de preço e tempo, desse topo até o fundo desceu em 7 minutos. Desse mesmo fundo até o topo demorou 14 minutos, o dobro do tempo. Para o Forex, quando o mercado apresentou esse reteste corretivo, esse reteste fraco, monto minha venda na perda da oferta, stop loss acima da máxima, meu alvo na captura do padrão fundo duplo atrás, pagando aproximadamente 4 vezes o risco nessa movimentação. O mercado aciona e depois disso vai embora em busca do meu alvo designado. E após isso, o mercado desenvolve lindamente em busca da nossa região, faz aquele reteste corretivo, sobe em 3 ondas, o que demorou para descer em apenas uma, desce a cidade, faz o movimento de retorno, o mercado desce depois em busca do nosso alvo principal, que é aqui nós temos aqui fundos nivelados, e temos aqui a zona de demanda que eu deixei minha ordem pré-fixada, né, no caso, o meu take. E o mercado derrete aí pagando aproximadamente 3 vezes o risco com esse stop loss um pouco mais caro. Se eu tivesse conseguido realizar a operação exatamente naquele topo, stop loss um pouco mais curto, ia dar para pegar ali pelo menos 6 vezes o risco nessa movimentação. Como infelizmente não consegui pegar, faz parte, tive aqui um risco retorno de aproximadamente 4 vezes o risco. Mas tá ótimo, um lean trade cravando o topo de mercado junto com a minha turma. Então sempre visualize onde é que está a liquidez, para que você não se torne a liquidez. Quem vendeu nessa linha de tendência no terceiro toque foi estopado. Quem vendeu nesses topos nivelados foi estopado. Quem vendeu naquela região de resistência anterior foi estopado. Então, se você se posiciona de forma errada ou mal posicionado, você vai ter um stop loss muito caro e muitas vezes você vai acabar levando um stop loss. Então, sempre busque os pontos mais extremos, identifique onde está a liquidez para que você consiga surfar após a manipulação da maioria.